Olá pessoal, tudo bem? Já agradecendo a todo mundo que colabora com o canal, né? Então tem aí as formas de colaborar com o canal. Eu também coloquei indicações de livros aí para vocês, né? Torto Arado, O Cachorro Velho, Direto ao Ponto, que fala de expertise, O Cérebro que Não Sabia de Nada. Então, se você adquire qualquer livro da Amazon entrando por esses links, né? Você colabora com o canal. Tem também aí da loja da Magalu, se você for comprar alguma coisa, né, na Magalu, você entrando pelo nosso link na nossa loja lá, que é exatamente os mesmos preços, você também colabora com o canal. Então são formas aí de você colaborar com o nosso canal aqui, com o nosso trabalho, tá bom? Para que a gente possa continuar a fazer mais e mais e mais e mais vídeos e atender mais e mais e mais pessoas, né? Tô com um tempo meio curto aí, muita loucura, atendendo um monte de gente, respondendo um monte de e-mail, e muita gente falou dessa prova de Guarulhos, que não foi uma prova fácil, né? Eu sou suspeito porque educação infantil eu sempre acho as provas mais complicadas. Mas teve algumas questões de polêmica e nós vamos falar delas aqui, certo? Claro que eu vou ter que dividir esse vídeo porque eu acho que não vai dar para falar tudo em um vídeo só, senão vai ficar muito longo, né? Mas vamos falar aqui rapidamente da correção para você acompanhar aí. Bom, a primeira pergunta, em uma escola de educação infantil que atende crianças de 0 a 3 anos, a professora Adelaide propôs aos alunos atividades para que aprendessem o nome uns dos outros e o nome dos adultos, né? Também propôs atividades para que aprendessem a colaborar com os adultos em tarefas simples, né? Então veja aqui toda a relação que tem, né? Aprender o nome de dos colegas de sala, o nome dos adultos, uma atividade de colaboração aqui também com os adultos em tarefas simples, né? Como recolher os materiais e os brinquedos, tá? Conforme a Ribas, pode-se afirmar corretamente que essas atividades favorecem mais especificamente o desenvolvimento do quê? Da autonomia, da psicomotricidade, das relações interpessoais, do juízo moral heterônomo e do equilíbrio e do controle emocional. Bom, de cara, a gente já eliminaria aqui, né? Juízo moral, psicomotricidade, porque não tem nada a ver, equilíbrio e controle emocional, nada. Aí você certamente na prova pensou, será autonomia ou será relações interpessoais, né? Mas você pode perceber aqui que são atividades um com os outros e de colaboração. Portanto, relações interpessoais, C de casa, né? Então, essa não foi tão assim complicada, foi até tranquila. As 32, na educação infantil, compete ao professor organizar-se de antemão o espaço e os materiais que tornarão possível a realização da atividade individual. Esta proporciona às crianças o desenvolvimento das potencialidades intelectuais, afetivas e sociais, que ao iniciá-lo tendo em vista seus próprios interesses. Então isso aqui é o central aí, né, dessa pergunta, que é do Arribas também, né? Então, esse tipo de atividade possibilita libertar a criança da responsabilidade pelo cuidado e pela conservação de todos os materiais ao seu alcance? Não, obviamente que não, né? Não é essa função, liberar geral. Oferecer à criança, obter mais autonomia intelectual e adquirir segurança no trabalho, já que a atividade só dependerá do trabalho que a criança mesmo organizar. Essa ficou bacana, né? Tá bem bacana essa B, eu marcaria B, mas vamos fazer as outras aqui. Oferecer às crianças de organizar sua própria aprendizagem de forma mais controlada pelos adultos, não. Potencializar o trabalho com a ajuda imediata do professor que assiste e auxilia o aluno em cada etapa do processo de aprendizagem e pressionar aos poucos a criança para aprender a desenvolver-se no mesmo ritmo dos demais alunos do grupo, não, né? Não é, a gente sabe que cada criança tem uma forma e um ritmo de se desenvolver, portanto, né, de acordo com o autor Arribas, gabarito letra
B de bola, tá? Letra B de bola. Uma questão um pouco mais complicada, porque aqui você tinha que conhecer o pensamento desse autor, que caiu 2 vezes aí, né? Então, autor, autora, né? Tinha que conhecer o pensamento e aí, né, pode ter gerado alguma dificuldade para as pessoas que não leram esse texto, tá? Aí a 33, gente, foi a da polêmica. A 33 diz o seguinte: em seu trabalho com as crianças de 5 anos, o professor Marivaldo propôs uma atividade para aprimoramento dos movimentos delas. As crianças deveriam andar livremente enquanto ele batia um tamborim. Quando ela parasse de tocar, as crianças teriam que parar onde quer que se encontrasse. Conforme Muir, né, 1991, esse é um exercício de inibição, destreza, equilíbrio, cooperação e coordenação dinâmica. Aí muita gente falou: Fábio, essa questão dá recurso. E aí eu queria mudar a tela aqui para mostrar uma coisa para vocês. Vou mudar a tela aqui. Olha lá o que vocês estão vendo. Questãozinha da VUNESP, de Franco da Rocha. Por isso que eu digo, gente, é importante fazer questões. Olha só, com relação ao desenvolvimento do esquema corporal, os educadores podem ajudar as crianças fazendo com que executem movimentos globais e movimentos precisos. Com crianças a partir de 2 anos e meio, conforme Muir, 1991, podem ser propostos exercícios de movimentos grandes, por exemplo, jogos de inibição, como passar de uma cadeira a outra, pular se equilibrando em um pé, lançar uma bola ao ar e apanhá-lo, parar de correr ao toque de um apito, andar de 4 por baixo de um banco. Qual que é o gabarito dessa letra aqui? Gabarito letra D. Parar de correr ao toque de apito. Portanto, na obra de Muir, isso são jogos de inibição. E aí, olha a questão que repetiu, né? Não é que repetiu, mas bem parecida, né? Que caiu na prova aí de Guarulhos. Prova que vocês fizeram, certo? Olha aqui, né? O professor ia lá, batia o tambor, um tamborim, e quando ele parasse de tocar, as crianças tinham que parar. O que é isso? É um exercício de, exatamente, gabarito letra A, gente. Inibição. Portanto, não tem recurso nessa questão. Não, as pessoas podem até querer colocar recurso, mas é exatamente isso que está na obra. Já, inclusive, uma pergunta que eu mostrei aqui para vocês caiu muito parecida lá em Franco da Rocha. Portanto, gente, gabarito letra A. Isso é um jogo de inibição, né? Exatamente lá ele citou do apito, né? Apita, a criança está correndo, ela para. Aqui ele só trocou aqui por tamborim, né? Então, um jogo de inibição. E aí você precisa entrar lá na obra dele, ler um pouco sobre psicomotricidade, o que ele vai falar disso, desse exercício, né, desses movimentos que são alterados a partir de um comando externo, no caso aí um tamborim ou um apito, tá? Então, gabarito letra A é inibição mesmo, tá? Eu sei que quem não tinha esse conhecimento aí da obra, realmente ficava muito difícil, porque não é uma resposta que você... A palavra inibição, né? Não é uma palavra que ajudou aí nesse caso. Vamos lá, 34, né? A questão aqui, deixa eu ver se eu não vou atrapalhar aqui vocês. A reabilitação psicomotora, RPM, pretende que a criança se torne mais apta a aprender, quer que seja uma aquisição motora, quer seja uma aquisição escolar. O objetivo essencial é transformar o cérebro em um órgão com maior capacidade para captar, integrar, armazenar, elaborar e expressar informação, visando consequentemente a otimização e a maximização do potencial da aprendizagem da criança. E aí perguntou aqui, Fonseca 2012 propõe a construção de um modelo de RPM
com 6 estratégias, sendo que a sexta seria... Olha aqui aquilo que eu sempre falo nas aulas, né? As bancas adoram perguntar desse jeito. As 6, né? As 7 competências, né? As 10 competências, né? Os 7 saberes. Então as bancas gostam muito de pegar essas questões quando os autores dão aí, né, esses números, né? Eu fiz lá os 7 passos para passar no concurso ou para melhorar o desempenho. Então, o que está aí que seria isso, né? Qual seria esse sexta estratégia, né? A formulação de objetivos, a avaliação reabilitacional, a identificação diagnóstico, a implementação de programas e o plano reabilitacional individualizado. E por que eu disse que essa prova não foi fácil? Porque a banca ela usou uma estratégia de colocar alternativas corretas que te deixam muito na dúvida por causa da palavra, como foi anterior à inibição, e duas alternativas que você poderia até ter lido e ficado na dúvida, né? Porque quando ele fala de reabilitação psicomotora, a banca te deu uma pista, mas ela jogou lá a avaliação reabilitacional e o plano reabilitacional individualizado. E aí você pode ficar na dúvida ali, qual será? Qual será? Eu li que era de reabilitacional, mas a correta seria a letra B de bola, né? 34, letra B de bola, tá? Então essa é a sexta estratégia, né? Que é a avaliação reabilitacional, tá? Questão que não era fácil, viu, gente? Não era fácil. 35, né? Falando aqui de 35. Para, mouse, para! A reeducação psicomotora, como qualquer outra reeducação, deve começar o mais cedo possível. Quanto mais nova for a criança, menos longa será a reeducação. Teve muita questão de psicomotricidade, né? Até comentei isso no aulão, né? Aquilo que eu falo, aulão não consegue às vezes captar as essências da prova, pode dar algumas pistas, mas é difícil, né? Porque eu acho prova de educação infantil a mais complicada que a VUNESP faz, tá? Por conta dela ir muito no específico, né? Antes desse processo de educação, porém, é necessário identificar qual tipo de perturbação que a criança padece. Por exemplo, cair com regularidade, chocar-se contra os companheiros, andar com os pés afastados e correr com o tronco para frente são sintomas apresentados por crianças com perturbações de equilíbrio, lateralidade, sensibilidade, coordenação, atraso intelectual. Essa até não foi das mais complicadas, né? Se a criança cai com regularidade, gente, se ela cai com regularidade, né? Isso já te dá uma pista enorme. Quando você cai, é o quê? Falta de equilíbrio, né, gente? Então, gabarito, letra A. Essa aqui mesmo, né? Assim, você não tendo aprofundado aí na obra tal, dava para você induzir a resposta, né? Cair lembra a falta de equilíbrio, né? Chocar-se com os companheiros, andar com os pés afastados, né? Correr com o tronco para frente, né? Então, do equilíbrio, tá? Então, até que essa deu para resolver aí. Deixa eu mudar de posição aqui na tela, porque eu acho que eu vou agora entrar na frente. Opa, mudei a tela inteira agora. Senão eu vou entrar aqui na... Eita, nós! Hoje o negócio tá difícil aqui, gente. Vamos lá, agora vai. Isso, eu vou jogar eu aqui para cima aqui, né? Para ficar certinho, para vocês conseguirem ver. Senão vocês não vão conseguir ver aqui, que eu vou ficar atrapalhando a tela. E ninguém quer ver minha cara, a gente quer ver a resposta. Os campos de experiências constituem um arranjo curricular que acolhe as situações e experiências concretas da vida cotidiana das crianças e seus saberes, entrelaçando-os aos conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural. No campo de experiências escuta, fala, pensamento e imaginação, a Base Nacional Comum Curricular apresenta como um dos objetivos
de aprendizagem e desenvolvimento para crianças bem pequenas, 1 ano e 7 meses e 3 anos e 11 meses, né? Aí, escolher e folhear livros procurando orientar por temas e ilustrações, tentando identificar palavras desconhecidas, formular e responder perguntas sobre fatos da história narrada, identificando cenários, personagens e principais acontecimentos. C. Inventar brincadeiras cantadas, poemas e canções, criando rimas, aliterações e ritmos. Recontar histórias ouvidas e planejar coletivamente roteiros de vídeos e encenações, definindo os contextos, os personagens, a estrutura da história. E recontar histórias ouvidas para a produção de reconto escrito, tendo o professor como escriba. Né? Então essas aqui, gente, não é uma questão fácil, porque ela fala de um aspecto da BNCC, né? Algumas a gente poderia eliminar aqui, né? Coisa que planejar coletivamente, roteiros e tal, a gente poderia eliminar, mas quero mostrar aqui para vocês que está aqui na BNCC, né? Olha aqui, ó, demonstrar interesse aqui, formular e responder perguntas sobre fatos da história narrada, identificando personagens e principais acontecimentos. Tá aqui, né? Ó, campo, escuta, fala, pensamento, imaginação. Uma questão, né? Então, letra B aqui, o nosso gabarito, a letra B. Não era uma questão fácil, né? Não era uma questão fácil, porque exige aí que você lembrasse disso na BNCC. Então, né? E a gente fica pensando aqui 1 ano e 7 meses, né? A gente foca aqui, né? Não foca nos 3 anos e 11 meses. Aí formular a pergunta, né? Você pode achar formular e responder pergunta, mas é isso mesmo, é letra B de bola, tá, gente? É letra B de bola. Vamos para 37, né? Novamente eu tenho que mudar aqui, gente, senão eu vou ficar aqui no meio da questão aqui. Deixa eu ir para baixo aqui, pronto. 37. Vamos lá adiante aqui na nossa questão número 37. As diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil recomendam a promoção de experiências que possibilitem às crianças experiências de narrativas, de apreciação e interação com a linguagem, linguagem oral e escrita e convívio com diferentes suportes gêneros textuais orais escritos. Conforme Oliveira, para a situação de contar histórias na educação infantil, é papel do professor. Então, aí uma pergunta aí sobre qual é o papel do professor na contação de histórias, né? Contar histórias na educação infantil. Escolher os recursos de apoio e antecipar intervenções que possam ser feitas antes, durante e depois de contar a história. Evitar a todo custo a explicitação dos motivos da escolha, né, ou a preferência por determinada história antes de começar a contá-la. Essa aqui não, né, gente? Evitar a todo custo já restringiu, né? Então, fazer avaliação oral das crianças, solicitando que elas recuperem os episódios principais das narrativas e atribuindo notas, né? Não tem isso aqui, não tem cara da educação infantil. Atribuir nota pelo desempenho individual, não, né? Impedir a marcação do momento de contar a história com alguns rituais, impedir variação na luminosidade da sala, etc., pois esses rituais atrapalham o foco. Nada disso, né? Isso é o lúdico, é importante. Selecionar história espontaneamente na própria sala de aula e na frente das crianças, sem planejamento nenhum, né? Vou lá, escolho um livro, já que a escolha antecipada torna a leitura mecânica superficial, não, né? As coisas têm que ser planejadas, né? Tem que ser bem construídas. Então, olha aqui, escolher os recursos de apoio e antecipar intervenções que podem ser feitas antes, durante e depois de contar histórias. 37, letra A. Aquilo que eu falei, né? As brincadeiras, isso eu até comentei no aulão, falei de brincadeira. Não pode ser espontânea, tem que ser planejada, tem que ser organizada. Né? Então a mesma coisa aqui no contar histórias, né? Então 37, letra A. Vamos ver a 38. A 38 é uma pergunta clássica, gente. Pergunta clássica, né? Em uma escola de educação infantil, a professora Glaucia notou que um dos seus alunos já estava aprendendo a escrever.
investigando o caso, ela descobriu que esse menino era bastante estimulado em casa pelos pais e resolveu analisar em que nível de aquisição de escrita estava a criança. Então a professora pediu ao menino que escrevesse a palavra menina e ele escreveu E-I-A. Pediu ao menino que escrevesse a palavra mato, ele escreveu A-U. Pediu que escrevesse a palavra canela e escreveu A-E-A. Consultando Ferreiro, né, Emília Ferreiro, Gláucia concluiu corretamente que a produção do menino apresentava características da escrita alfabética, pré-silábica, silábica alfabética, silábica sem valor, silábica com valor sonoro. Isso aqui eu comentei no aulão, gente, que isso aqui vocês têm que saber que quando vão fazer prova de educação infantil, né? Então, Emília Ferreiro, só falei das classificações, não cheguei a fazer nenhuma questão, mas essa é uma questão clássica, cai demais, a VUNESP tem um monte dessas questões, e aí o que acontece, gente? Qual é o fator, né, comum aqui quando a criança escreve a palavra? Ela está sempre utilizando o que? As vogais da palavra, né? Ó, menina, e na ordem correta, né? Ó, a, o, do mato, né? A e a, que é da canela, o a, o i e o a, né? Ela não está conseguindo ainda, ela não está colocando aqui as consoantes, mas as vogais ela coloca perfeitamente e na ordem correta. Portanto, esta é uma criança silábica com valor sonoro. Letra E de escola, tá? De Emília Ferreiro. Ó, que chique. Então vamos a número 39, né? 39, vou mudar de novo ali eu vou mudar aqui, pronto, assim eu não atrapalho, eu fico subindo, descendo, e vamos lá para número 39. Para aprender a ler e escrever, a criança precisa construir um conhecimento de natureza conceitual. Precisa compreender não só o que a escrita representa, mas também de que forma ela representa graficamente a linguagem. Nessa perspectiva, conforme o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, volume 3, a alfabetização é um processo na qual as crianças precisam aprender como pré-requisito, tanto para a alfabetização quanto para o letramento, o formato correto das letras e a técnica da associação fonema-grafema? Não, né, gente? Não é isso, né? Técnica de associação não combina aí com o que está no Referencial Curricular Nacional. Assimilar a regra de formação de palavras, de construção de frases, antes que elas possam entrar em contato com os textos que circulam na sociedade letrada? Não, negativo. Não é isso, né? É importante esses textos que circulam na sociedade letrada para a alfabetização, né? Compreender a linguagem escrita como um sistema de codificação e decodificação textual, isso é, como a aquisição de um código de transcrição de fala, também não. Desenvolver capacidades relacionadas à percepção de memorização e treino. A memorização, aquilo que eu falei para vocês, essa é uma palavra que não combina, né? E treino de um conjunto de habilidades sensório-motoras, né? Ou aí, resolver problemas de natureza lógica até chegar a compreender de que a forma escrita alfabética em português representa a linguagem. É exatamente isso. Letra E, né? Não só, olha aqui, ó, compreender não só o que a escrita representa, mas também de que forma ela representa graficamente a linguagem. Portanto, gabarito letra E de escola, né? Vamos para número 40, que fala da organização dos espaços na instituição infantil, na educação infantil, apoia-se no projeto político, projeto pedagógico construído por sua equipe. Se o projeto considera a criança como alguém curioso, ativo, então pressupõe uma organização espacial que promova diferentes experiências de aprendizagem. Nessa perspectiva, segundo Oliveira, é importante que cada espaço, então vamos ver, né, mantenha um modelo arquitetônico único padronizado, a fim de facilitar o trabalho das professoras com crianças em diferentes etapas da escolaridade. Não, né? Eu até cheguei a comentar, educação
Infantil tem que ser um espaço acolhedor, aconchegante, né? E com modelo único, né? Padrão, o padronizado que não combina, né, com essa questão. Porque é legal ter enfeites diferentes, brinquedos, cores, né? Enfim. Privilegie o descanso das crianças e a renovação de suas energias. Para isso, deve conter muitos colchões e pouca iluminação, né? A fim de que elas possam dormir muitas horas. Essa aqui é absurda, né, gente? Não dá, né? É só para a criança dormir. Restrinja, ó, aquela palavra que eu falei que não combina com a educação. Então, tudo que restringe, tá? Restrinja ao máximo o movimento das crianças, sobretudo das mais agitadas, evitando assim acidentes e incidentes que prejudiquem a aprendizagem do grupo. Também não. Agora, olha a D, seja renovada periodicamente em função de novas aprendizagens, por meio de novos arranjos de mobiliário, novos objetos ou elementos decorativos. Essa tá legal e essa é o gabarito de dado, né? De designer, né? E tem uma organização que privilegia a realização de uma mesma atividade repetidas vezes, pois atividades diferentes e concomitantes confundem as crianças. Nada a ver, né? Então essa aqui, por eliminação, né, gente, dava para responder gabarito letra D de designer, né? Vamos aqui para mais uma. E a gente vai tentar aqui, eu tenho que estar sempre mudando aqui minha tela, né, gente? Sempre mudando para não atrapalhar aqui. E vai lá para baixo e sobe. E vamos lá. Então, vamos aqui na letra, ó, tô louco já, gente. 41, né? Número 41, letra não. Em uma perspectiva metacognitiva, gente. E aí, muita gente pergunta, o que é metacognitiva, né? Cognitivo, todo mundo sabe, e metacognitiva. Metacognitiva, eu vou fazer um resumo grosseiro aqui, né? É pensar sobre o pensar. É pensar como você está sobre os seus pensamentos, né? Então, a metacognição ela é hiper importante, né? Isso até para nós concurseiros. Porque às vezes a gente fica com os pensamentos, eu não vou passar, eu não sei matemática, a prova da Unesp é difícil. Então, você tem que começar a refletir sobre esses seus pensamentos, se eles estão te atrapalhando, né? Porque tudo isso manda mensagens para o cérebro. E cérebro, né? Falei cérebro, cérebro. Né? Então, manda mensagens para o cérebro. E o que acontece, gente? Você vai criando barreiras, né? Então, quando a pessoa fala assim, eu não gosto da VUNESP porque a VUNESP é difícil. Você já vai para a prova da VUNESP, a sua mente vai receber essa informação. Prova da VUNESP. O que você pensa da prova da VUNESP? É uma prova difícil. Aí o seu corpo vai reagir com isso, né? Sua mente vai reagir, vai produzir ali hormônios que podem gerar estresse, pode gerar ansiedade, pode gerar, né, preocupação e te prejudicar na prova. Então, por isso, a metacognição é pensar sobre o pensamento. Então, se você está com esses pensamentos, você tem que afastar ele para você ter sucesso na prova. Olha, vou para a prova da VUNESP, fiz bastante prova, é uma banca que tem muitas provas, dá para a gente exercitar bastante, praticar bastante, né? É uma banca de poucos erros, né? É difícil uma questão da VUNESP você prosperar um recurso, né? Então a gente viu aí que aquela 33 aí não vai dar recurso não, gente, tá? Mas assim, é uma prova bem elaborada, né? Então você tem que ir com outro pensamento. Mas vamos lá, vamos voltar aqui. Em uma perspectiva metacognitiva, é preciso ir cedendo ao aluno progressivamente maior responsabilidade para decidir por si mesmo quando e por que utilizar as diferentes estratégias de aprendizagem. Segundo Mateus, para que o aluno tenha autonomia na sua aprendizagem, é importante que o professor dirija o seu ensino considerando em algumas etapas. Entre elas, etapa em que o ensino é de responsabilidade exclusiva do professor. Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna. A prática guiada, o ensino explícito, a prática individual, a prática cooperativa ou o ensino compartilhado. Gente,
Aqui, né, está falando na etapa em que o ensino é de responsabilidade exclusiva do professor, né? E se é exclusiva, então essa etapa aqui a gente chama de ensino explícito, tá? Entre elas, o ensino explícito, etapa em que o ensino é de responsabilidade exclusiva do professor. Gabarito letra B de bola, B de bola, tá? 42, uma questão sobre Piaget. E aí a teoria de Piaget apresenta alguns conceitos fundamentais para a pedagogia da infância. Desses conceitos salientam-se a noção de construção do conhecimento e o papel ativo da criança nessa mesma construção. Para Piaget, né, tá na obra do Formosinho aqui, é que eu uso o sobrenome, mas não é a autora, né? O desenvolvimento da inteligência é um processo de criação de conexões neurológicas, equilibração contínua e progressiva, aquisição de conhecimento e cultura, memorização cumulativa de informações, repetição de padrões culturalmente assimilados. Então aqui você já eliminaria a memorização, que eu falei, essa palavra não combina, repetição aqui também não combina. E aí, gente, isso aqui é uma questão clássica aí da teoria piagetiana. Olha, agora fui. Então, aqui é letra B, né? Equilibração contínua e progressiva, tá? Então, lembra, eu falei, Piaget é importante, né? Falei das fases, mas também tem a questão da equilibração, que é extremamente importante e central aí na obra de Piaget. E aí, o que você vai fazer agora? Você vai lá pegar um estudo, né? Para ver o que Piaget fala sobre isso e fazer uma anotação no seu caderno, porque o mais importante numa prova é também o pós-prova, porque ali você aprende, ali você faz anotações para que futuramente, quando cair uma questão parecida, você já está preparado, né, como aquela que eu mostrei lá, número 33, né? Então vamos lá, 43, uma tendência que tem que ser apresentado de forma cada vez mais frequente é a organização do currículo da creche pré-escola ao redor de atividades autorrelacionadas e autodirigidas em projetos didáticos. Segundo Oliveira, 2012, os projetos didáticos organizam-se segundo, né? Então estamos na 43. Assuntos de interesse nacional selecionados pelos professores para as crianças, conflitos gerados na convivência das crianças no ambiente familiar ou escolar, propostas de mudança na comunidade local apresentada pelos pais das crianças, resultado de avaliações aplicadas aos pequenos ao longo do ano letivo, temas sobre os quais as crianças vão tecer redes de significações. Então vamos lá, gente, ó. Projeto didático, né? Como que eles se organizam segundo Oliveira? É nos interesses nacional que os professores selecionam? Ó, o professor que vai selecionar? Não, né? Então, né? São os conflitos gerados na convivência ou no âmbito escolar? Também não. Proposta de mudança apresentadas pelos pais das crianças? Também não. Resultado de avaliação na educação infantil ao longo do ano letivo, nesse sentido, né, de avaliação aplicada, também não. Agora, olha só aí, temas sobre os quais as crianças vão tecer o quê? Redes de significações, aquele chamado aprendizado significativo, aquilo que vai fazer muito sentido para a criança, que ela vai, de fato, aprender. Então, gabarito letra E de escola. Vamos para número 44, né? Com relação ao relacionamento entre professor e aluno, Edwards afirma que a ideia dos professores sobre as crianças como competentes é uma aspiração básica sobre a qual a abordagem das escolas de Reggio Emília, no norte da Itália, é construída. Nessa perspectiva, conforme os autores, o currículo resultante poderia ser descrito como centrado, né, na criança e frequentemente dirigido ao professor, no educador e compartilhado de forma
reflexiva pelas crianças, na aprendizagem, na aquisição de informações socialmente relevantes, no ensino eficiente na aprendizagem significativa, no conteúdo explorado pela metodologia de ensino de cada educador. Essa também é uma questão que aí realmente você precisava conhecer a obra, né? Mas tinha uma pista importante, né? Quando a gente fala de centrado, né? E eu tenho falado muito isso, a escola, qual é o centro, né, da escola? Falei isso numa aula de ensino fundamental. Qual é o centro da escola? Aquilo que é importantíssimo ali, aquilo que tem que ser o foco, né? É o educador, é a aprendizagem, é o ensino eficiente, é o conteúdo ou é a criança? Qual é o centro? O que é o centro? É a criança, né, gente? Na criança. Portanto, letra A, 44, letra A de amor, né? Vamos aqui para número 45. Embora o desenvolvimento da criança ocorra de forma global e exista uma estreita relação entre as diferentes capacidades que ela desenvolve nesse processo como recurso expositivo, é possível distinguir os traços gerais da evolução da criança durante a etapa da educação infantil em 3 grandes áreas do conhecimento. Olha como eles gostam, né? 3 grandes áreas, né? 6, né? Então, é importante quando você estudar estar atento a isso dos autores. Aí fala, por exemplo, Bacedas, a área que aborda as capacidades que permitem compreender o mundo nas diferentes idades e atuar nele por meio do uso da linguagem ou mediante resolução das situações problemáticas que se apresentam, é a área, né? Qual é a área? Qual é? É a área afetiva, é a área afetiva, gente, que permite compreender o mundo nas diferentes idades, atuar nele. É a área motora? É a área intuitiva? É a área cognitiva ou é a área perceptiva? Essa aqui ficou tranquila, né, gente? Cognitiva, né? Capacidades que permitem compreender o mundo, né? Aqui, ó, matou a questão, né? Capacidades que permitem compreender o mundo é o cognitivo, certo? Então, gente, assim a gente para por aqui hoje. Para por aqui hoje é ótimo, né? Para o vídeo aqui nesse instante, depois vou gravar aí as demais questões, tá? Então, por enquanto, gente, nenhuma questão dessa de conhecimentos pedagógicos e legislativo com recurso, né? Não vi possibilidade de recurso aí, tá bom? Por enquanto a banca tá certinha nas provas aí. Mas é claro que às vezes se você tiver aí um olhar e entender que tem um recurso aí, por favor, comenta lá, né? Às vezes tem coisa que eu não percebi, que eu não, às vezes, porque a educação infantil é bem específica, né? Então, bem específica assim eu digo, eu acho a área mais complexa na educação, a educação infantil. Então, às vezes você percebeu alguma coisa aí, mas assim, eu até o momento não vi nenhuma possibilidade de recurso, tá? Então, qualquer coisa, comente aí, deixa o seu like aí. Obrigado, gente. Até uma próxima.